Coisa de uns 6 meses atrás, o Joel Pinheiro da Fonseca escreveu um artigo na Folha de São Paulo que levantou o caos, né? Em que ele falou de estamos preparados, ele provocava, estamos preparados por um bolsonarismo moderado. A gente, evidentemente, não está propriamente falando de um bolsonarismo moderado. O que a gente está falando aqui é de uma direita sem Bolsonaro. O Bolsonaro não é o maior derrotado dessa eleição, mas ele é um evidente derrotado dessa eleição. Eu saio com a impressão de ontem que Tarcísio é maior do que o Bolsonaro pela primeira vez. E que vai ter que se descolar, né? Porque ele estava muito coladinho com o Bolsonaro. Agora aí que tá, a gente não sabe qual é o movimento que o Tarcísio vai fazer. Se ele vai descolar do Bolsonaro ou ele não vai descolar do Bolsonaro. Agora, entre ontem e hoje, ele fez um movimento de se afastar do Bolsonaro. Não é um afastamento definitivo, mas é um movimento claro. Ele havia se comprometido com Valdemar da Costa Neto e com Jair Bolsonaro que ele se filiaria ao PL, deixaria o progressista, se filiaria ao PL, e ontem ele, apenas coincidência o fato de que o Nunes venceu e que o Bolsonaro não ajudou nada, claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele anunciou que ele fica no Progressistas até 2026, até o ano da eleição presidencial ou ano da eleição para governador. Cara, esse cara agora tem um movimento aí que ele vai fazer, se ele entende, se ele chega à conclusão que o Kassab é um cara que entrega e o Bolsonaro é um cara que não entrega, em dois sentidos, né? Esse entregar é um entregar que quer dizer entrega vitórias eleitorais e é um entregar que quer dizer, se eu me virar para você e falar que eu estou do seu lado, eu estou do seu lado. Porque o Bolsonaro é um traíra. O comprometimento foi zero nessa eleição. Assim, ele prometeu para todo mundo. Essa eleição não, no governo também era assim. Ele só está do lado da família dele, da camarilha que tá com ele e lambe a bota. Você não pode confiar em ninguém mais. Não tem partido, não tem aliado. Não tem. Você vê a relação dele com o Caiado, você vê a relação com o Sérgio Moro, você vê a relação com aqueles generais que estavam dentro do governo, não fizeram o que ele queria e foi posto para fora. Agora você vê como é que foi a eleição em São Paulo ontem. Vamos falar especificamente de São Paulo. Várias das pesquisas, incluindo os trackings internos das duas campanhas, estavam apontando ali para uma situação em que, o Boulos não vai vencer, mas ele está apertando. E existe a possibilidade de a diferença entre os dois ficar em menos do que 10%. Tá certo? Menos que 10 pontos percentuais. E o que aconteceu, na verdade, é que a diferença entre os dois ficou em 20 pontos percentuais. O Boulos perdeu feio. E as pessoas estão tentando, não, continua no mesmo tamanho. Isso. Gente, ele gastou muito mais dinheiro do que 4 anos atrás e perdeu pela mesma distância que ele perdeu para o Bruno Covas. Então, a gente está numa situação em que a gente realmente vê uma esquerda enfraquecida. O Sebastião Melo venceu em Porto Alegre da Maria do Rosário sendo o prefeito da enchente. Uhum. Quer dizer, tem claramente a sociedade se virando e falando, olha, a gente pode ver muito problema no Nunes, a gente pode ver muito problema no Melo, mas a gente não compartilha dos valores que Maria do Rosário, Boulos representam. Então, a gente está olhando para 2026. Esse Tarcísio se afastando do Bolsonaro, ficando com uma cara mais de centrão, ele é um candidato forte à presidência da República, você não acha? Mas o caminho ainda não é muito fácil, não. Pelo seguinte, o principal problema do Tarcísio se chama Bolsonaro. Não é a esquerda. O problema do Tarcísio é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um plano. É um plano infalível do Dick Vigarista. Sim. Qual é o plano dele? Tudo que o Bolsonaro faz hoje, exatamente tudo, é voltado para garantir a anistia a si próprio, a suspensão da inelegibilidade e fugir da cadeia. Né? Não tem exatamente tudo tem a ver com isso. Então, o plano do Bolsonaro, o primeiro ímpeto de Bolsonaro é sempre tentar imitar de maneira meio desastrada que o Lula fez. Então, qual era o plano? O plano é ele se lançar presidente da República como inelegível e depois, provavelmente, lançar o filho mais velho como lugar dele. Esse é o plano do Bolsonaro em 2026. O que acontece? Para isso funcionar, ele tem que ter na direita a mesma hegemonia brutal que o Lula tinha na esquerda em 2018.
Entendeu? Então, o que acontece? Ele usa dos expedientes que ele sempre usou para tentar manter a direita inteirinha debaixo do tacão dele, porque senão não funciona. Não adianta ele não ter força em 2026 para poder conseguir fazer esse troço. Então, por isso que ele tenta fazer esse bullying, ele mantém esse bullying, como ele está fazendo com o Caiado, como ele tenta fazer com o Tarcísio, com todo mundo assim. Ele só apoia se tiver uma adesão incondicional a ele. Mas, ao mesmo tempo, ele está sendo obrigado a fazer também um jogo paralelo que o Valdemar está dando, que é esse jogo de tentar, apoia o Nunes, mas ele não consegue fazer esse jogo. Ele está se perdendo, né? Porque claramente ele não está mantendo a direita debaixo da asa ali, está todo mundo indo embora. Então, e o que é mais interessante, no fundo, ninguém fora da camarilha e da família Bolsonaro gosta de Bolsonaro na política. Todo mundo se sente refém de Bolsonaro. Mas em público, para o público e para ele, todo mundo dizer que não, presidente, vamos lá, nós vamos juntos, vamos até o final. E, na verdade, está todo mundo doido para se livrar dele. Então, esse é um jogo delicado que o Tarcísio tem que ficar fazendo. Você tem que dizer que está com ele, não, que o candidato é ele, e, ao mesmo tempo, deixando ele desidratar. Então, a ida do Tarcísio vai depender de como é que ele vai lidando com o Bolsonaro nesse meio tempo, né? Ele vai ter que ficar fingindo que quer tirá-lo do abismo e deixando ele para o abismo. É um jogo maquiavélico, né? Mas é um jogo que o Valdemar também está jogando. É o mesmo jogo de levar ele para o abismo fingindo que vai tentar salvá-lo do abismo. E, ao mesmo tempo, vai depender de como é que o Lula vai continuar gerindo a frente, né? Para lá. Aí ele vai ter que resolver. Se você consegue se livrar de Bolsonaro, se o Bolsonaro estiver bastante desidratado, quer dizer, e se o candidato for... aí ele vai ter que fazer uma avaliação, que na verdade o Kassab também vai ter que fazer, talvez mais o Kassab do que o próprio Tarcísio, de que ou vale a pena ele se reeleger em São Paulo, que agora é de dominação total, Tarcísio, né? Interior de São Paulo e tal. Mas se é melhor ele se candidatar à reeleição em São Paulo e dar mais 4 anos para Lula, né? Ou se já amadurece o projeto dele ir para adiante. Eu acho que o que tem que resolver um pouco isso, a equação Bolsonaro, a equação do desempenho do governo Lula. No fim das contas, esse oportunismo do Tarcísio bem orientado pelo Kassab é uma fórmula que pode dar insucesso. Tem uma pergunta sobre isso aqui também do Pedro Henrique, que escreve pra gente pelo YouTube. Só para reforçar, então, a gente falou que o Tarcísio ele fica no Republicanos, né, até as próximas eleições, que é diferente do que tinha sido combinado até agora, depois desse resultado da eleição municipal. E o Pedro pergunta aqui se o Tarcísio saindo fortalecido, né, como um eventual presidenciável, aí se ele sai com esse fôlego, e o que vai ser do apoio do Centrão na sucessão do Lula se tiver esses dois candidatos, né, o Tarcísio e o Lula, se já tem, aí vai ser um leilão, hein? Eu só quero fazer uma observação aqui. Você viu a descrição com que a Luísa acaba de me corrigir, né? Porque eu falei que o Tarcísio estava no Progressistas, e ela, como a gente estava dizendo, o Tarcísio segue no Republicanos e tudo mais. Agora, Cristiano Mendes, por que será que eu confundi republicanos com progressistas? Partidos tão ideologicamente distintos. A gente brinca aqui dizendo que você quer entender o conteúdo ideológico dos partidos, é só você fazer o contrário. Se o partido chama republicano é porque ele é patrimonialista. Se você chama o partido de liberal é porque ele é retrógrado, é reacionário, entendeu? Se você chama de progressista é porque ele é conservador, entendeu? E assim vai. Eu acho que mas agora vai corrigir, eu acho que um pouco vocês dois. Essa história do convite para o Tarcísio e para o PL, e ele dizendo que fica no Progressistas ou no Republicanos, entendeu? No Republicanos, ele já falou isso 2 ou 3 vezes já nos últimos meses. Ele diz que não, vamos esperar, por enquanto eu fico, não vou, vamos ver, mas eu fico. Isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Ele não vai. Ele precisava do resultado da eleição de São Paulo para saber... É quase como se tivesse havido uma competição entre Gilberto Kassab e Jair Bolsonaro nessa eleição, né? Vem cá, quem é o melhor padrinho? Ficou claro quem é o melhor padrinho.